Oi pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade agora à nossa aula de isolamento acústico. E essa aula ela vai ser fragmentada em pequenas partes para ficar mais fácil de compreender tudo direitinho. E no final de todas essas aulas, nós vamos ter um exercício prático, né? Para entender como a gente consegue dimensionar, calcular e especificar os sistemas de isolamento acústico para os nossos projetos. Então vamos lá. Nós vamos começar falando das paredes que nós chamamos de paredes de painel simples, né? Ou paredes maciças. São paredes muito comuns na construção civil e na arquitetura, né? Então entra aqui, por exemplo, aquelas paredes de bloco de alvenaria, né? Aquele tijolo, seja o tijolo maciço ou o tijolo furado, tem os blocos de concreto, enfim. Então essas paredes maciças, né? De paredes de painéis simples, vão ser o primeiro foco daqui da nossa discussão. Por que isso? Porque em termos de isolamento acústico, esse tipo de parede vai respeitar uma coisa que nós chamamos de lei das massas, ou lei da massa. E o que isso significa? Significa que quanto maior a massa superficial, a densidade superficial desta parede, maior vai ser o seu desempenho ao isolamento acústico do ruído aéreo, né? Aquele som que se propaga através do ar. Então daqui a gente já consegue entender que quanto mais pesada for a densidade superficial dessa parede, maior o potencial dela de isolar o ruído, tá? Então nesse gráfico aqui, a gente consegue ver isso de uma maneira bem mais clara, tá? Então o que esse gráfico diz para nós, né? É um comparativo entre 5 paredes diferentes, cuja diferença entre elas é justamente a densidade superficial entre elas, né? Então essa vermelhinha tem uma densidade superficial M, a verde tem 2 vezes essa densidade superficial, a amarela tem 4 vezes, a azul tem 8 e a laranja 16, tá? Então a gente está percebendo aqui uma diferença de dobro entre elas. Por que essa diferença de dobro? Porque justamente a lei da massa diz para nós que para cada dobro desta densidade superficial, ou seja, eu estou duplicando a densidade superficial da minha parede, eu tenho um ganho de isolamento acústico de 6 decibéis, certo? Então aqui no gráfico a gente consegue ver isso, né? A diferença entre uma parede e outra é de 6 dB. Então se uma parede aqui, essa primeira aqui, isola em 1000 Hz 38 dB, aqui tem o dobro da densidade superficial dela, teria que isolar 6 dB a mais nesta mesma frequência. Então ela isola 44, certo? 38 para 44, 6 dB de diferença. E assim por diante. A próxima 50, a próxima 56 e a última aqui 62, para esta mesma frequência. Outra coisa que a lei das massas nos diz é que para cada dobro da frequência para uma mesma parede, nós também ganhamos esses 6 decibéis de isolamento, tá? Então se eu analisar apenas uma dessas paredes, eu percebo que a cada dobro de frequência, né, partindo aqui da frequência de 125 Hz para de 250, que representa uma oitava acima, né, um dobro, eu também tenho esse acréscimo de 6 dB. O que a gente pode concluir a partir disso? Que é muito mais fácil que uma parede isole sons agudos, né, de alta frequência do que de baixa frequência, tá? Então a tendência normalmente é que a parede tenha um nível de isolamento acústico menor em baixas frequências. Então é bem mais complicado quando a gente tem que lidar com sons de baixas frequências para isolá-los. Exemplo, quando eu estou fazendo, por exemplo, o projeto de um estúdio de gravação, eu sei que eu vou ter elementos de percussão, elementos que conseguem alcançar frequências bem mais baixas, principalmente estando sonorizados, ambientes tipo cinemas residenciais, por exemplo, que tem um subwoofer, né, que é aquela caixa de som que é especial para produzir graves e subgraves, né? Então aquilo tem uma capacidade imensa de fazer vibrar a estrutura da edificação, as suas vedações ali, suas paredes, piso, teto, e eventualmente transmitir esse ruído para as unidades habitacionais ali adjacentes, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai dimensionar sistemas de isolamento acústico para não se prender a um único número, que muitas vezes não é repassado, né? Alguém diz que a parede isola 50 decibéis, ok, mas ela isola 50 decibéis em qual frequência, né? Porque pode ser que você esteja tendo que lidar com uma frequência grave, e aí pode ser que o desempenho dessa parede, nas frequências de interesse do seu projeto, não seja esse, tá? É muito importante
A gente analisar sempre tudo em acústica no espectro da frequência. Então vamos continuar. A partir disso, nós tiramos algumas conclusões, tá? Caso vocês queiram saber, a fórmula, né, que diz para a gente qual que é a perda de transmissão, né, esse PT aqui, perda de transmissão, é um parâmetro que diz para a gente quanto de transmissão sonora é perdida, né, quantos níveis sonoros são perdidos em decibéis a partir daquela vedação, tá? Então, qual que é a perda de transmissão de uma determinada parede numa determinada frequência, certo? Vai depender, logicamente, aqui da sua massa superficial, ou sua densidade superficial, que é quantos quilogramas por metro quadrado uma parede tem, tá? Uma coisa interessante sobre isso aqui é o seguinte: digamos que eu quero aumentar o desempenho de uma parede. Eu tenho uma parede de 180 kg por metro quadrado, por exemplo, uma parede de alvenaria. Eu posso substituir essa alvenaria por um elemento mais pesado, tipo um bloco de concreto. Ou eu posso dobrar a espessura dessa parede. Virtualmente, quando eu dobro a espessura da parede, eu tenho um dobro da densidade superficial. Tá? Então, algumas formas que a gente tem de modular, né, esses sistemas de parede para alcançar níveis maiores de isolamento acústico, tá bom? Então aqui nós já falamos da questão da massa, né? A cada dobro de massa superficial nós também ganhamos 6 decibéis. Virtualmente, se nós mantivermos o mesmo sistema de parede, se nós duplicarmos a espessura, nós também vamos ter esse ganho de 6 decibéis, tá? E a questão da frequência, que nós falamos agora mais cedo, é a cada dobro da frequência, né? A cada oitava, acima ou abaixo, a gente tem essa diferença de 6 dB também. Perfeito. Uma comparação aqui entre paredes, né? No caso de espessuras diferentes ou de densidades superficiais diferentes, né? Então aqui nesse primeiro caso eu tenho a mesma parede, né? Uma parede cuja densidade é 180 kg por metro quadrado. E num caso eu tenho ela com uma espessura de 10 centímetros e no outro com uma espessura de 20 centímetros. Né? Então eu dupliquei a espessura e ganhei 6 dB de isolamento. No outro caso, eu substituí, né? Eu troquei o elemento por um elemento mais pesado. Aqui eu tenho um dobro de densidade superficial ou de massa superficial, mantendo, né, preservando a mesma espessura de parede. E aí eu tenho o mesmo ganho. Então são algumas formas de você ter esse acréscimo de isolamento acústico. Então, comparando aqui, né, isso aqui é uma tabela do guia CBIC, né, da norma de desempenho, que traz vários níveis de desempenho para diferentes tipologias de paredes. Né? Então, nós temos aqui desde os blocos vazados de concreto em 3 espessuras diferentes, com argamassa em cada face, até as paredes maciças, né, de concreto armado. Então, notem aqui que para cada tipo de parede, né, variando a sua massa superficial e a sua espessura, nós também conseguimos ter diferentes níveis de desempenho acústico. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque, por exemplo, se você está fazendo um projeto para um edifício habitacional que tem que atender normas de desempenho, né, norma de desempenho acústico, por exemplo, a 15575, que fala sobre diversos níveis de desempenho, um deles o desempenho acústico. Tá? Então você pode escolher qual que é o sistema de vedação que melhor se encaixa à situação que você está tentando resolver no seu projeto e qual é o nível que você pretende atender, se é o nível mínimo, intermediário ou superior. Tá? Existem várias maneiras e aí isso ajuda o projeto a ficar muito mais preciso, porque você vai, logicamente, propor um sistema que não esteja nem além e nem aquém do que você precisa alcançar. Obviamente, pensando em questões financeiras, né, e de execução de obra aí. Bom, na prática, o que acontece? Vocês perceberam que dobrar a espessura da parede ou dobrar a massa da parede pode trazer certas consequências, né, para um ganho de 6 decibéis que a princípio não parece muita coisa. Então, numa situação mais próxima da realidade, nem sempre é viável você dobrar a espessura de uma parede, justamente porque você perde a área útil do recinto, né? Você vai perder ali a área que você vai poder utilizar para outras coisas, né? Existem outras questões também, né? Como a sobrecarga da edificação. Você aumenta a massa, né? Quando você aumenta a quantidade de peso que vai ter ali naquela estrutura, logicamente você vai ter que reforçar, né,
a estrutura dessa edificação, comprometendo aí o projeto estrutural, né? Então, na prática, pode ser que estas alterações de sistemas de parede se tornem inviáveis quando você está buscando mais desempenho acústico. E aí, na próxima aula, a gente vai ver algumas maneiras de contornar isso, que é através dos sistemas massa-mola-massa.